Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu feliz por estar aqui e trago uma nova reflexão. Pessoal, quero falar hoje sobre a noosfera. O que é a noosfera, né? A noosfera é o conhecimento da esfera. A noosfera é um invólucro que fica ao redor do planeta, que arquiva, que guarda as nossas consciências, nossas vivências, nossos pensamentos, né? Então, no nosso processo holográfico de criação, às vezes a gente não sabe direito o que queremos, mas porque o outro viveu, nós já sabemos que queremos aquilo. Nós podemos fazer escolhas e nós podemos criar o nosso processo holográfico, já que nada material existe e tudo é holografia. Bom, como é isso? A Terra, pessoal, ela é um ser vivo dotado de inteligência. Então, ela possui mecanismos de autorregulação. Por exemplo, quando as pessoas emanam muita energia negativa, acontece um tsunami. É um exemplo de que ela precisa voltar e equilibrar. Então, é um processo que se mantém sincronizado com o universo, né? O planeta se mantém sincronizado com o universo e é necessário que disponha de uma inteligência própria, né? O planeta, para ele organizar racionalmente tudo que existe. Bom, como eu já disse, então, a noosfera, ela é a mente do planeta. E, Magda, isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco, né? As nossas células, as células do nosso organismo está conectada à noosfera, né? A noosfera, então, é a redoma, né? Um invólucro pensante humano que fica ao redor do planeta. Bom, vamos lá. O que acontece, pessoal? As pessoas, elas só são felizes quando elas realmente fazem aquilo que elas vieram fazer, que é cumprir sua missão, seu propósito de vida. Então, aí vai a pergunta: você cumpre o seu propósito de vida, né? Quem somos nós, né? Qual é o significado das nossas vidas, né? Você já pensou qual o significado da sua vida, né? Você é feliz? Quem é você? Você sabe para onde você vai? Então, pessoal, baseado nessas perguntas, você pode sim se encontrar. Como assim? Olha, a internet, o planeta, ele está todo interligado pela mídia tecnológica. Tem muita informação, mas falta orientação, né? E por isso que eu estou tentando orientá-los, né, da minha forma. Eu não sei falar, mas na medida do possível eu quero ser didática para que você encontre sentido a partir daquilo que eu trouxer para a sua vida. Bom, o universo ele tem suas leis supremas da natureza. As leis do universo, como eu já disse, são frias, impessoais, racionais. Então, o que acontece é que hoje a razão humana, o racional do humano, o conhecimento científico e a habilidade tecnológica estão tirando, sim, o humano da ignorância sombria, do sofrimento e da limitação a uma liberdade de conhecimento e bem-estar. Bom, pessoal, a ciência ela está caminhando para a unidade. A noosfera é um conceito que ainda não é aceito pela ciência tradicional. Mas o estudo que eu estou trazendo aqui para vocês, ele é de nada mais, nada menos, ele é de Leonardo Leite Oliva, engenheiro formado pela Unicamp, mestre e doutor, engenheiro em engenharia e tecnologias espaciais. É ele quem tem esse blog e é dele que eu trouxe essas informações. Então, a nossa salvação é a nossa evolução. Nós somos o ápice da evolução. A busca neste universo, pessoal, não é mais por conforto material e status. Sim, é também, mas principalmente a sua e a minha evolução. Nós dominamos o processo de evolução
quando nós formos a favor dessas leis profundas que o universo expõe. Então, vamos lá. O que acontece, né? Então, a noosfera, ela é o terceiro nível de evolução da escala planetária. Trata-se de uma rede complexa, pautada em informação. Então, como eu já trouxe aqui para vocês, olha, vocês estão vendo? Aqui é o planeta, o primeiro nível ao redor do planeta é a geosfera, o segundo é a biosfera e esse terceiro colorido aqui é a noosfera. Então, o que contém nesses níveis? Então, a geosfera, pessoal, terra, é o mundo mineral, os oceanos, a atmosfera, os rios, todos os ciclos, oxigênio, nitrogênio, carbono e água. Então, ela está para a matéria, é a base da formação da vida. Então, geosfera é aqui ao redor do planeta, esta é o primeiro nível de evolução. O segundo nível é a biosfera, bios no sentido de vida, também a vida começa em seres unicelulares, pluricelulares. Então, são células que foram se criando, se transformando, e aí do oxigênio pelas células ocorreram a fotossíntese, a produção da aeróbia, consumo de oxigênio, as plantas, peixes, répteis, aves, mamíferos, até que chegou no Homo sapiens. E agora dos Homo sapiens, passados por revoluções, né, cognitiva, agrícola, científica, chegamos a nós, humanos. Então, nós somos o ápice da evolução. E isso, o que significa? Significa que estamos a um passo do ponto do caos. O que é o ponto do caos? Então, Erwin Laszlo, ele diz assim: tudo que está vivo evolui, tudo que evolui chega a um ponto de bifurcação. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal, olha essa foto minha aqui, vocês estão vendo? Então, olha aí que a evolução, ela diz assim, o ponto de bifurcação, ou você salta, ou você colapsa. Colapsar é decair. Então, o que significa? O que você quer para você? Você quer saltar a outros níveis sutis para outros planos, ou você quer decair? Então, isso está com quem? A bola? Com o ser humano. O ser humano é que tem que escolher o que ele quer para a vida dele. Então, enquanto muitas pessoas perdem tempo com coisas mundanas, né, é necessário que nós paremos e pensemos e falemos: vamos estudar, vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos unir, vamos fazer, vamos mudar. É necessário você fazer algo para que você acompanhe a evolução do planeta, porque o planeta está evoluindo, está passando, e ou você evolui com ele, ou você colapsa, decai e vai para outro plano, né? Bom, eu quero saltar. Então, o que você quer para você? Vamos lá. Então, esta transformação, ela está prestes a ocorrer, este ponto de caos, esta bifurcação. Então, é necessário que você tenha aí uma metamorfose da sua consciência, né? Uma vontade sincera, uma organização, né, justa, uma organização verdadeiramente eficiente, né? E você queira evoluir, né? E a evolução, pessoal, é aquilo, né? É estudar, ajudar, trabalhar, se unir, né? Como eu já disse, a evolução agora, ela está num ponto que você não tem mais por onde correr, você não tem como fugir, você tem que agir na sua vida, não perder tempo, porque o universo é você que vai se salvar, o universo está ali, está te dando a chance, né? Bom, o que eu quero dizer é que a ciência, ela está se comprovando, esse pensamento sistêmico dos organismos,
desde a organização unicelular a pluricelular, do micro ao macro, do cosmo ao humano. Então, pessoal, só se evolui quando você descobre a que veio, entende? Assim como as células se organizam, nós temos que nos organizar como humanos. Então, como eu já disse, nós somos independentes, mas não individuais. Nós temos que nos ajudar. E para isso, você tem que fazer aquilo que veio fazer. Porque se sua frequência decair, ficar baixa, você colapsar, você vai para outros planos que não são os planos de quem saltou, tá certo? Então, qual é o seu propósito de vida? Você já sabe? Qual é o seu objetivo de vida? Você já sabe? Às vezes, a gente faz um currículo, né? E o mundo, ele valoriza o currículo, mas a nossa alma agoniza, né? Outra coisa, a trajetória da vida de uma pessoa mostra o grau evolutivo em que ela está. Então, qual é a trajetória da sua vida? Entende? Ainda que você fale, Magda, eu não consegui ter dinheiro, então é porque tem crenças, porque a nossa prosperidade já está em onda, nós só temos que acessá-la, está tudo fácil, nós vamos acessar, mas você tem que insistir, você tem que estudar, tem que olhar suas sombras, o que está pegando, entende? Então, às vezes, pessoal, por causa de uma elite acadêmica, você está lá, sua alma agonizando, ou um cargo de um emprego por causa de um status, você está lá com a sua alma agonizando. Ou você está por causa de uma posse de algo, a sua alma também agoniza, entende? Ou você está vivendo o sonho de outro, né? Bom, quem segue sua consciência se lança de corpo e alma no que gosta. Pessoal, eu gosto de falar, né? Talvez eu não saiba dizer assim, começo, meio e fim certinho, mas eu gosto muito de falar, de explicar, de agregar, sabe? Eu sempre fui assim. E então eu sou muito feliz de fazer esses vídeos aqui para vocês, tá? Bom, o que acontece é que a noosfera, como eu já disse, ela não é aceita pela ciência tradicional. Ela, então, é aceita por alguns físicos e ela é estudada, ela não é uma parte religiosa, não tem nada a ver com misticismo, com religião. A noosfera, ela mostra que sim, existe uma visão em que a Terra é um organismo vivo, a Terra é Gaia e a Terra é um ser pensante que se autorregula. O planeta, ele vai evoluir conosco ou não. Então, quem quer ficar para trás? Eu não. Bom, o que acontece também, pessoal, é que as pessoas, por tanto conhecimento, têm tanto conhecimento, mas falta orientação. É isso que eu quero trazer para vocês, orientação, como começar a estudar, a que vim fazer neste planeta. Então, nós devemos espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Eu tirei aqui algo, o que eu achei mais importante para dizer a vocês hoje. Olha, outra coisa, quero dizer, nós, co-criadores com o todo que somos, nós somos oniscientes, porque nós sabemos tudo para que possamos resolver sem deixar que a partícula, que o outro regrida. Então, quando na situação de onisciência, pessoal, é uma situação que nós sabemos para nós e nós passamos ao outro para que ele não regrida. Olha aí, assim somos deuses em ação. Outra, onipresentes, nós somos onipresentes. Por quê? Pessoal, nós estamos em superposição, como eu já falei, nós estamos todos em todas as possibilidades, em todos os lugares. Então, estar em todo lugar, a qualquer momento, né, conforme a mecânica quântica, né, de modo a termos a visão real do problema. Então, nós sabemos tudo, estamos presentes em tudo. O que acontece é que a noosfera, pessoal, ela nos conecta. Aí vai entrar a questão da telepatia,
né? Quando nós sabemos o que o outro está sentindo, né? Já é o telepático, é a nosfera que nos ligou e que nos trouxe isso daí também. Então tem a questão da onipotência, né? Nós somos seres onipotentes. Nós provemos, nós criamos qualquer produto ou serviço necessário para qualquer um que necessite, de modo a garantir o funcionamento da civilização. Então nós co-criamos com todos, isso é a onipotência, né? E nós somos onibenevolentes. O que significa? Ter como meta a máxima felicidade possível, o melhor, né? Não dizer assim, esta é menos ruim do que aquela. Não, você tem que dizer, qual é o melhor possível universo? O que está certo universo? Que pode melhorar? Você tem que dizer isso, né, pessoal? Bom, a última coisa que eu quero falar aqui, então, é que a noosfera, ela arquiva fragmentos de vivências, né, de experiências, de assimilações, de rearranjos, né? O ser humano, ele não é mera diversificação da espécie, ele é convergência de ideias, valores, saberes, informações, experiências e vivências, formando um todo coeso e integrado. Pessoal, o ser humano, ele, da reflexão, ele conduz à unificação, da evolução, ele conduz à convergência. São palavras-chave, sabe? Da globalidade, ele constrói a resiliência. Então, a vida, é este recado que eu quero deixar, ela não é uma competição. A vida é união, é isso. É isso que o sistema, que o organismo planetário e universal quer dizer para nós, quer nos ensinar. A vida, ela é união. A vida, ela não é competição, pessoal. Então, é isso que eu quero dizer. O nosso sentimento, ele tem que ser fraternal. Somos irmãos. Nós temos que nos amar, nos ajudar, nós temos que ensinar. É isso que o sistema quer de nós, pessoal. Nós temos que ser resilientes, porque tudo está certo, porque os ângulos das consciências, elas são diferentes, mas elas se interconectam e eu não sei a raiz dos problemas. É isso que nós temos que ter em mente e no coração e cumprir o nosso propósito de vida. Qual é o seu? Eu já sei qual é o meu. Pense em qual é o seu e cumpra, porque o universo está te esperando. Você é muito importante para ele. Um abraço, pessoal, e até a próxima.